vamos conversar aqui dentro desse quadro. Roberto Leal, é isso? Tudo bem? Tudo bem? Pode Roberto chegar. Leal americano. Roberto Leal, americano. Eu não tenho culpa. Mas é brasileiro. Sou brasileiríssimo. Mas o brasileiro é americano também, você sabe, né, Roberto? Somos todos latino-americanos, né? Eu até tenho particularmente assim, uma certa bronca, porque aí você tá lá assistindo um jornal em rede nacional ou local, enfim, aí o pessoal fala assim, é o americano. Aí eu tenho vontade de perguntar assim, mas americano de qual país? Porque eu também sou americano, né? Sou americaníssimo. O paraguaio é americano, o cara que nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce no Canadá é americano, quem nasce no México é americano. Por que que se dá esse crédito para quem mora ou para quem é dos Estados Unidos como os americanos? Como que se eles mandassem aqui, Roberto? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. O meu xará, Roberto, eu acredito essa subveniência do brasileiro de engrandecer o americano como se eles fossem melhores que nós. E não é. E não é. Como você mesmo diz, nós somos todos americanos. Essa grande América, né, que está aqui subdividida em América Latina, América Central e América do Norte, é uma coisa que se criou porque querem realmente separar nós, os povos que trabalhamos, que produzimos, que construímos riquezas para o restante do mundo, e nós temos uma importância menor quando se fala, porque o americano, mas eu também sou americano. Nós brasileiros não poderíamos aceitar isso. Está lá no Jornal Nacional, os americanos, Record, os americanos, todo mundo fala isso. Mas o mundo inteiro fala isso. Está lá na Europa, eles dizem o seguinte, foi eleito o presidente americano. Mas que presidente? Qual país? Peraí, né? Eu não tô entendendo. Nós somos uma grande América. Sim. Mas o grande problema, Benjamin, é essa... Eu tô te chamando de Benjamin porque senão vai ficar só o Roberto daqui, o Roberto dali. Então, eu vou te chamar de Benjamin. Benjamin é o seguinte, o grande problema que nós temos, essa mania de nós acharmos que nós não somos melhores que eles. Isso é um problema que nós encaramos todo dia. Quando nós vemos o governo federal batendo continência para a bandeira americana, é muito claro essa devoção que nós temos aos Estados Unidos da América, né? E não aos americanos. Americanos todos somos, né? O Paraguai é americano, o Uruguai é americano, nós somos americanos, e eu trago esse americano no nome por conta eu acho que já é subveniência do nome em alguns casos, e acabei ficando americano, mas eu sou totalmente contra esse endeusamento que o povo tem com os Estados Unidos da América. Então fica essa mensagem a todos que nos ouvem. A partir de agora, não fale americano como se fosse os Estados Unidos. Se quiser destacar, e eles têm lá os seus méritos, ou falar de alguém, de uma estadunidense, lá, né? Lá dos Estados Unidos, enfim, lá do país. Mas a literatura como um todo, Roberto, ela trata sempre como estadunidense. Você pode verificar que é o correto. Porque americanos somos todos, né? E eles são estadunidense. Nós, os brasileiros, que endeusamos os Estados Unidos, eu vejo o povo falar que ir trabalhar nos Estados Unidos é a melhor coisa que tem. Mas nós trabalhamos pra caramba quando estamos aqui, trabalhamos muito mais quando estamos lá fora. Mas só porque daí é lá nos Estados Unidos. Aí o recém-formado em Direito aqui na Univel sai e vai para os Estados Unidos lavar copo, lavar prato, tudo bem. É um trabalho como outro qualquer, é um trabalho digno, mas aí o cara, porque lá é Estados Unidos da América, ele acha legal, acha normal, mas aqui, não. Então, é um endeusamento que nós brasileiros temos que é errado. A gente tem que entender que a nossa importância nesse grande continente que é a grande América, que começa lá no Canadá e vem até o Uruguai, somos todos iguais e temos a mesma importância. Claro que alguns avançam melhor na tecnologia, avançam melhor na produtividade, mas nem por isso nós deixamos de ser menos importante do que eles. E eu acho um absurdo quando a gente diz que lá nos Estados Unidos tudo é melhor e que os americanos são melhores em tudo. Sabe, eu fico triste porque nós moramos num país maravilhoso, de gente trabalhadora, um país extremamente produtivo, um país com todo o potencial para ser uma grande nação, e no entanto, às vezes a gente fica se tratando como sabujo de grandes nações
e inclusive endeusando, chamando os estadunidenses de americanos. Dezenas de mensagens, Roberto, chegando aqui, fazendo menção. Tem aqui, por exemplo, o Wilson, a mensagem do Wilson em relação aos caminhoneiros, mas várias mensagens. Daqui a pouco eu vou ler tua mensagem, Wilson, mas fazendo referência justamente a essa quebra de protocolo que nós fizemos aqui, porque o tema é outro, e tem gente dizendo o seguinte, ó, no mínimo norte-americano. A partir de hoje não digo mais americano, digo norte-americano, referindo ao povo dos Estados Unidos. E aí que se defenda depois Canadá e México, mas no mínimo norte-americano, dizer exatamente. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Qual a importância deles na colonização desse continente vasto, grande que é a Grande América? Os americanos, eles tiveram a mesma trajetória de chegar, se apossar das terras, ser extrativista, e nós aqui tivemos o mesmo caminho e a gente acha que eles são melhores que nós. Não, eles também colonizaram aquela grande região da América do Norte e a gente acha que eles são melhores que nós, e na verdade a nossa história é muito semelhante a deles. Ah, mas nós brasileiros, Portugal, nós seríamos os mesmos brasileiros se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra, pela França e por aí adiante. Porque nós fomos uma colônia de extrativista, de colonialismo. E vamos entrar no tema de hoje. Nós temos mais 5 minutinhos, o tempo passa muito rápido. Estamos com o Roberto Leal, americano, esse é o nome dele, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Oeste do Paraná. Nós estamos com uma série de entrevistas, conversando com cooperativistas, prefeitos aqui da região, porque, e isso nos orgulha, claro, estaríamos alcançando o chamado pleno emprego, não é? Aqui no Oeste do Paraná. O Paraná se aproximando do pleno emprego. O Oeste do Paraná já estaria com o pleno emprego. Agora há pouco vi na Agência do Trabalhador mais de 900 vagas. São várias vagas que, segundo alguns empresários, segundo alguns entrevistados nossos, são vagas que estariam ociosas. Aí entra a capacitação de mão de obra, uma série de coisas. Se por um lado a gente fez a defesa aqui do nosso país, nós temos que ter clareza também que precisamos avançar em muitos pontos. A gente estava falando do pessoal de outros países, principalmente em relação aos Estados Unidos. Um coreano, por exemplo, um trabalhador coreano, segundo dados, rende 4 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Um trabalhador dos Estados Unidos, e aí a gente tem que reconhecer esse mérito, né, e procurar melhorar, rende 5 vezes mais que um brasileiro, segundo dados. Um alemão rende 3 vezes mais. O brasileiro não está rendendo por quê? E primeiramente eu gostaria que você falasse, você reconhece a região oeste como já ter, neste momento, alcançado o chamado pleno emprego ou não? Veja bem, Benjamin, eu reconheço que o Paraná, é um estado sui generis da nossa federação, e conheço que o oeste do Paraná também tem a sua economia sui generis, diferenciada. Isso a gente não pode negar do valor do nosso povo. Mas eu não posso concordar jamais, Benjamin, que o brasileiro ele produz menos que um norte-americano, que um alemão, que um inglês. Eu não posso nunca concordar com isso. Mas o estudo aponta para isso. O estudo seria tecnologia? Exatamente. Seria comprometimento? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que olhar pelo prisma econômico. Vamos falar de um trabalhador médio brasileiro. Vamos falar do salário mínimo brasileiro. Benjamin, o salário mínimo brasileiro hoje é de R$ 1.212. Ele, em euros, é 216 euros e aproximadamente $220. O da Alemanha, eu ouvi a entrevista da semana passada, o da Alemanha é 2.100 euros, o equivalente a 11.781 reais. E do americano, 2.142 dólares. O norte-americano, ele ganha $1.250 para ele trabalhar por salário mínimo, equivalente a 7 mil reais. E o brasileiro, 216 euros. Então, agora vamos falar da minha categoria, para não ficar, para falar com mais conhecimento. Um trabalhador médio da construção civil brasileira em Cascavel hoje ganha 2.343, o equivalente a 418 euros. Mas um alemão, para executar o mesmo trabalho, com muito mais tecnologia, com muito mais equipamento, com muito mais industrialização, ele consegue receber 2.249 euros, o equivalente a 12.617 reais. O norte-americano, o salário de um pedreiro médio é 2.574 euros, 2.625 dólares, aproximadamente 14.438 reais.
Roberto Os Benjamin, equipamentos, a tecnologia, isso tem contribuído para que com ele renda certeza, mais? veja bem. Para que ele possa render mais? Vamos falar do trabalhador brasileiro. Ele pega um ônibus 6 horas da manhã para chegar às 7 horas do trabalho. Ele trabalha que nem um camelo o dia todo. Aí ele chega 8 horas da noite em casa, 7 e pouco da noite em casa, ele escuta no rádio que ele trabalha pouco, que ele produz menos. Mas ele ganha 200, 400 euros. Enquanto que o alemão ganha 2 mil euros. Você acha que esse trabalhador, o ambiente que ele trabalha, o trabalho, a produção, ela está de acordo com o ambiente. Se o ambiente é propício para a produção, a indústria brasileira não se modifica. O processo trabalhista não avança, não se moderniza. Então, o que nós O trabalhador não tem culpa. E ganha pouco e precisa ganhar mais. Ele precisa ganhar mais. O trabalhador está morando de favor na casa da sogra porque ele não consegue, com os 2 mil reais que ele ganha, ele não consegue mais pagar o aluguel da casinha que ele tinha do Minha Casa Minha Vida. Ele está morando com a sogra. O salário dele não dá para abastecer o carro, ele já está indo trabalhar de bicicleta. E você acha que ele vai ter um ambiente produtivo quando ele chegar no trabalho? Eu acredito que não. Eu não acredito que o trabalhador consiga produzir em sua plenitude quando ele ganha mal, quando ele tem problemas sociais terríveis para enfrentar. E como mudar isso? E você tem perspectiva de mudança? Eu tenho perspectiva. Roberto, o Brasil precisa de políticas públicas que ajudem o empregador a se industrializar. A indústria brasileira está regredindo. Pode ver que nós temos crescido as vagas, nós temos aumentado as vagas em setores produtivos básicos, que exigem pouca mão de obra, pouca industrialização. Onde que estão as nossas ofertas hoje? É em setores produtivos que não tem muita industrialização. As cooperativas fazem um caminho inverso. É de se elogiar, porque eu sempre fui contra de nós produzir um monte de alimento, commodities, e mandar e encher navios para sair aqui do Brasil com matéria-prima pura, sem industrializar. Ora bolas. Vamos industrializar, vamos manufaturar o nosso produto. Eu fico numa tristeza, ainda vindo agora há pouco de Catanduvas, encontramos o trem indo com dezenas e dezenas de containers, cheio de sementes, provavelmente, indo em direção ao porto. Tinha que estar indo produto industrializado, para nós ter mão de obra. Agora jogar nas costas do trabalhador que ele tem que produzir mais, sem salário, sem condições de ter uma vida digna e sem ter tecnologia para ajudar ele. Ainda vi na reportagem da semana passada, um ouvinte mandou que ele trabalha na Inglaterra e os trabalhadores brasileiros são disputados a unha lá na Inglaterra para trabalhar. Lá eles estão rendendo. Mas por que você acha que rende? Tem uma condição de trabalho melhor. Com certeza, eu trabalhar por 14 mil reais, você acha que eu não vou ser extremamente produtivo? Quando eu tenho políticas públicas que defendem o trabalhador, quando eu tenho um salário digno, quando eu chego em casa eu tenho a certeza que eu vou trazer alimento saudável para minha família, vou dar condições de vida saudáveis para a família, eu vou trabalhar, vou produzir mais. Agora, o que acontece? O trabalhador chega no trabalho, produz pra caramba, e ainda fica com a alcunha que é um trabalhador menos produtivo que o americano. E aí a gente não pode deixar de dizer que simplesmente tem regiões do mundo que esse mesmo trabalhador executando o mesmo trabalho... Uma coisa é certa, essa comparação é desleal. Mas com certeza. Nós temos aqui, evidentemente, que os economistas, os industriários poderão ter as suas outras óticas. Mas o meu prisma de visualização é esse. O primeiro trabalhador ganha pouco. Ah, muito bem, mas os encargos são caros. A indústria brasileira tinha que trabalhar para pagar bem seus trabalhadores, pagar impostos. Aí eu ouvi falar, vocês falaram na reunião passada no MEI, na uberização do trabalho. Hoje o MEI, ele é um fardo para o Estado. Você sabe quanto que um MEI recolhe em média, Benjamin? R$70 por mês de contribuição. Mas o MEI não consegue pagar plano de saúde. Ele continua utilizando o SUS, ele continua usando ensino público, saúde pública, transporte público, contribuindo com R$70 por mês? Como que o Estado consegue gerir? O Estado tem que ser pequeno. Estado não tem que ser pequeno. Estado não tem que ser lucrativo. Estado tem que dar dignidade para seu povo. Tem que trabalhar por políticas públicas para que o empregador não se preocupe em pagar imposto. Se preocupe em dar emprego, em produzir, em vender commodities para o mundo, vender manufatura para o mundo. Nós não somos contra empresário, não somos contra a indústria. Muito pelo contrário, a gente quer que a indústria brasileira se modifique, se modernize, dê trabalho digno para os seus trabalhadores e principalmente que o nosso produto ganhe as fronteiras do mundo com preço acessível
e dando riqueza para o nosso país. É um debate muito importante, 10 horas e 32 minutos. Nós temos compromisso com a rede agora, com o repórter CBN, depois tem o CBN Paraná. Roberto Leal, muito obrigado. Nós temos várias perguntas. Geralmente a gente coloca as perguntas ao nosso entrevistado. Nós vamos ter que agendar um outro dia para a gente complementar essa entrevista, porque ela é muito importante. Virei Nós com o maior estamos prazer. ouvindo todas as partes envolvidas nesse processo com esse tema. Oeste alcança pleno emprego, e é importante que todas as informações sejam filtradas aqui pela CBN de forma muito democrática, para que o ouvinte possa tirar aí as suas conclusões do que de fato está acontecendo. Roberto, muito obrigado. Agradeço, José, agradeço a CBN pela oportunidade e sempre que preciso estaremos à disposição. Agora 10 horas.